Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo do setor de recebíveis imobiliários. É um fundo que foi lançado no mês 7 de 2019, é um fundo de base 100, a gestora é Hectare, ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que negocia mais ou menos 8 milhões e 600 mil por dia. Uma altíssima liquidez para o mercado de fundos imobiliários brasileiros. Ele tem uma nota 4 de 5 no site. Ele faz parte do IFIX com 2,12% e ele conta atualmente com mais de 22 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,85, o que indica 15% de desconto. Então note, é um fundo que atualmente está com patrimônio de 2 bilhões 686 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões 296 milhões. Então essa diferença hoje significa 15% de desconto. É um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 121 e o mercado está aceitando pagar 103. Tendo setembro como referência, é um fundo que já passou dos 204 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê as negociações do fundo. Então, atualmente o fundo está negociando a 103,97, mínima de 97,50 e máxima de 127, tudo isso no último ano. Ou seja, o fundo está negociando mais próximo das mínimas. E aqui a gente vai traçar a linha dos R$120, que teoricamente é o VP do fundo, e vamos ver como que o fundo tem orbitado esse valor. Esse fundo ele foi lançado um pouco antes do final de 2019, né? Então, durante o ano de 2019, o fundo estava orbitando ali mais ou menos 110, 112 reais, acredito eu. Durante o mesmo ano de 2019, esse fundo chega a orbitar R$140, por fim R$172. Depois, no próximo gráfico que a gente vai ver à frente, a gente vai ver que durante esse período aqui, foi um momento em que o fundo estava entregando rendimentos muito acima, né, do normal. E também a gente vai ver aqui, ó, que em fevereiro também, do ano passado, esse fundo também teve outro pico de entrega de rendimentos. Você vai ver que vai culminar também com entregas altas que o fundo estava tendo. Então, durante o ano de 2019, o fundo chega a ser negociado a R$172, um ágio muito grande. E aí vem a situação pandêmica e durante março de 2020, as cotas chegam a ser negociadas ali, ó, a R$92. Para a época, um patamar muito baixo. O fundo vem numa crescente e aí até dezembro de 2020, o fundo chega a esse pico de R$160. E de lá para cá ele vem em pequenas quedas, né? Ele volta a ser negociado a mais ou menos 147, durante um período beirando os 140, mais ou menos 138. Ele fica lateralizado aí, ó, durante o final de 2021. O mercado caiu muito, o fundo se manteve mais ou menos no seu VP, R$120. Ele ensaia uma alta, chegando ali mais ou menos 125, R$127, mas em abril de 2022, entre aspas, tá? Eu fico brincando aqui dizendo que foi o mês, né? O momento que houve a fofoquinha do HCTR. Vários e vários influenciadores, algumas casas de análise, até analistas soltaram informações sobre o HCTR. Na minha opinião, mais de cunho, talvez pessoal, talvez de cunho com algum interesse, sei lá, né? E com isso, olha a queda que saiu o fundo. Ele saiu de 120 e chegou a ser negociado a R$97. Uma queda muito, muito grande para um pequeno período. Então, de lá para cá, houve todo esse susto. O fundo meio que quase que volta ao VP. E agora ele vem nessa queda e está mais ou menos estabilizado nesse patamar de R$100. E essa queda recente, ela está se dando principalmente por esse movimento atual de queda dos juros, né? Então, como esse fundo ele é indexado a IPCA, e o IPCA está machucando a imensa maioria dos fundos indexados a IPCA, com esse fundo não está sendo diferente. E essa queda você nota em todos os fundos indexados a IPCA. Não é só nesse fundo, né? Vamos à frente. Antes da gente ir à frente e dar continuidade, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. Você conhece o HCTR? Você é cotista do HCTR? Você acha o HCTR um bom fundo para investir? Se sim, você conhece os riscos que esse fundo carrega? Você já saiu do fundo por causa das conversas que saíram no mercado? Você ficou assustado com as quedas do fundo? Ou você saiu porque você entende que o fundo hoje, para você, não é mais o mesmo? Na minha humilde opinião, já há um bom tempo esse fundo
é o mesmo. Lógico que durante algum curso ele teve mudança, sim, da forma como ele era. Mas eu acredito que ele seja, sim, o mesmo fundo que... com os mesmos riscos já há um bom tempo. Comenta tudo isso aí para nós aí. E seu comentário é muito importante para nós. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. E o nosso objetivo é chegar a 15 mil inscritos. Já estamos com quase 13.500. Temos também o clube de membros. Se você está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente, torne-se membro do canal para apoiar o nosso trabalho. Eu decidi agora diminuir a quantidade de vídeos que eu vou fazer, tá, no canal. Então, se você quiser apoiar o nosso trabalho, tá? É baratinho. O clube de membros é a partir de 10 centavos por dia. Acredito que não seja um valor que venha impactar vocês, mas pra gente faz extrema diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo fechado no Telegram e tem preferência quando pede um vídeo. E provavelmente eu vou mais conseguir atender ao pedido de membros do que do grande público aí. Na medida do possível, se eu conseguir, eu vou tentar atender o pedido de vocês, mas eu vou focar agora em menos quantidade de vídeos, que eu não estou conseguindo fazer a quantidade de vídeos que eu fazia por dia. Nós iniciamos o estudo para certificação CEA. Durante esses dias aí para frente, eu vou tentar intensificar os estudos. Isso também é um motivo que eu vou diminuir a quantidade de vídeos. Eu quero ver se agora em outubro eu consigo tirar essa certificação, né? Se eu não conseguir, aí vai ficar para o final do ano. Mas de toda forma, se vocês quiserem nos ajudar a tirar essa certificação, com essa certificação eu me torno um profissional do mercado. E eu posso, inclusive, fazer indicação de ativos. Se quiser nos ajudar, faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram. Vamos à frente aí. Continuando aqui, a gente vê as entregas do fundo. Então é aquilo que eu falei. Ó, no final de 2020, a gente vê o fundo com entregas bem exorbitantes, né, com entregas altas. E tudo isso porque esse fundo tinha indexação em GPM e ele também tem, né, taxas de contratação altíssimas. E se você vê um recuo na entrega que o fundo vem fazendo, esse recuo também vem refletindo logo o momento de queda do fundo. Então a gente vê lá no gráfico aquele ápice e depois a gente vê o fundo com queda. Meio que, como o mercado é imediatista e rentista, se o fundo está entregando menos e o mercado quer um resultado maior, ele derruba as cotas para que ainda seja agradável, né, ou que seja rentável investir no fundo. Então os dois últimos anúncios do fundo estabilizaram nesse patamar de 1,10. Esse fundo já passou por 12 subscrições e agora ele anunciou uma 13ª subscrição já faz um bom tempo, só que não tem nenhuma novidade sobre ela. Acredito eu que em algum momento talvez o fundo anuncie o cancelamento dessa subscrição, porque como ele está muito abaixo do seu VP, eu não vejo esse fundo obtendo sucesso caso ele tente levar à frente essa subscrição deles. Vamos à frente. Aqui a gente vê as entregas do fundo propriamente dito, né? As últimas, ó. Então o fundo estava conseguindo entregar ali, ó, em torno de 1,60, 1,40, 1,75, 1,77, 1,50. E aí vem a queda das entregas do fundo. 1,25, 1,10, 1,10. Dia 7/10, para pagar no dia 17/10, eu tô gravando esse vídeo no domingo, né? 16/10, e ele vai sair no próprio domingo, 16/10. Então amanhã, esse fundo vai pagar R$1,10. A cotação na época de fechamento, lá no dia 7/10, R$104. O que indicava na época um yield de 1,06. E esse fundo vem com um total de 17% de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Um yield muito agressivo, um yield muito alto, que, entre aspas, compensa o risco que esse fundo passa. Ora, se o fundo entrega um alto dividendo, ele tem um alto risco por trás aí, né? Não existe almoço grátis. Tudo bem? Vamos à frente. Aqui a gente vê os ativos, os institucionais que possuem posição no fundo, com destaque para o Iridium, o IRDM11, que tem 2,5% das cotas do fundo. Por se tratar de um fundo bilionário, isso aqui representa uma posição grande aí do Iridium. O BCRI também tem uma posição de quase 1% das cotas, o BBFO com mais 0,53%, seguidos do Kizu com 0,52%, e ainda tem vários outros institucionais também com posição no fundo. Antes da gente dar continuidade ao vídeo aí, eu tenho um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso grande objetivo é chegar a 1.000 inscritos lá. Já estamos quase chegando a 700 inscritos. Acredito eu que nesse ritmo, talvez a gente chegue nesses 1.000 inscritos antes do final do ano. Quer nos ajudar? Vai lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que colaboram, que ouvem o chamado e vão lá e se inscrevem. O link do canal vai estar no comentário fixado. Obrigado de coração novamente. Vamos lá. Continuando, aqui a gente está
no relatório gerencial, tá? E o gestor vem falar, ó, no dia 8 de setembro, o fundo anunciou um dividendo de 0,91 com relação à cota aí de 1%, na época 1,10 anunciado, ó. Então esse 8 de setembro aqui, ele pagou lá em setembro. Lembrando que a gente já está em outubro, mas é normal que os relatórios tenham uma defasagem, e assim, ó, é uma defasagem até baixa, né? Tanto que esse relatório aqui, ó, foi divulgado em agosto, é o relatório mais recente do fundo. Continuando aqui, ele fala, olha, aqui ele vem tentar explicar o porquê que o fundo está pagando menos, ó. Então, o IPCA de junho foi de 0,67, julho 0,68, agosto foi de 0,39, se eu não me engano, e setembro agora já foi de 0,38, tudo negativo. Então, já vem 3 meses seguidos com IPCA negativo, fora um IPCA mais baixo do que vinha sendo em junho. Então, todos esses impactos aqui, ó, refletem na cota no resultado que o fundo está conseguindo oferir aí. Aqui ele vai falar sobre os ativos internos do fundo, que ele tem mostrado, segundo eles, uma melhora na performance, porque julho é mês de férias e tal. Eu não vou ler sobre tudo isso aqui, mas caso vocês se interessem, eu recomendo que vocês dêem uma olhada sobre isso, tá bom? Então ele vai falar sobre multipropriedade, sobre a ocupação da hotelaria. Acredito que seja interessante vocês olharem sobre esse ponto aí. Continuando, ele fala, no dia 26 de agosto, Carvalho Hosking pagou a amortização devida de junho, com acréscimo de multa. Esse Carvalho Hosking passou um susto no mercado, porque ele estava com inadimplência, atraso e tudo. Segundo o fundo, ele conseguiu colocar em dias as situações aí, né? O que, de uma certa forma, é positivo aí. Outro CRI, o CRI GVI, cedente solicitou que o vencimento da operação seja alterado para 20 de dezembro de 2029, aumentando 18 meses. Em contrapartida a essa alteração, o aumento de carência de amortização até 22 de setembro de 2022, abordado no último relatório, o cedente propôs um aumento da remuneração dos CRIs em 100 pontos básicos, o que indica aqui, gente, 1%. Novas taxas efetivas de juros de 10,5% e de 15,5% aí. Entendemos como válida a solicitação. Às vezes é melhor fazer um acordo do que prorrogar. Agora, se ficar aumentando demais também essas taxas, pode ser que o devedor aí não comporte, né? Temos que ver aí se isso futuramente pode acabar de toda forma acabando num default aí, né? Mas é só aguardar e ver o que isso representa do total do portfólio do fundo e coisas nesse sentido. Vamos à frente. Em continuação, ele fala sobre as compras que o fundo efetivou. Eu não vou comentar sobre isso aqui. Ele vai falar também sobre outras situações de compra. Também vai falar sobre os fundos investidos. Eu só vou dar destaque no XBXO, porque isso aqui é um dos grandes motivos de, entre aspas, as fofoquinhas a respeito desse fundo. O XBXO é o fundo Feira da Madrugada. Ele fala que o fundo investe nesse shopping aí. O foco continua no plano de aumentar a ocupação do shopping. A equipe de gestão do XBXO explicou que a receita de locação aumentou em 10%, quando comparado ao mês anterior. Então, agora, em agosto, eles conseguiram apurar 5,5 milhões, em julho, 4,2 milhões. Porém, a receita de CDU caiu. Esse CDU, eles explicam lá que é como se fossem umas luvas e tal. Então, essa receita de luva caiu. O que uma coisa pela outra deve estar impactando aí, mais ou menos deixando igual os resultados, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. O fundo cobra de taxa 0,21 de administração, 0,99 de gestão, que dá, assim, né, bruto modo, a grosso modo, 1,2%. E ele cobra mais 10% de performance do que ele conseguir bater 100% do CDI. Atualmente, isso é justo, porque o fundo não está conseguindo bater CDI, ó, não está tendo performance. Agora, venhamos e convenhamos. Isso aqui eu não vejo como sendo justo, não. Por quê, Amu? Porque, poxa, para um fundo bater CDI, basta que você aplique num Tesouro Direto, um Tesouro Selic, cara. Então eu não vejo isso como sendo justo, como um bom indexador para a performance do fundo. Ainda mais o seguinte, se o fundo ele é indexado ao IPCA, a maioria dos seus ativos é IPCA, ou a maioria dos seus ativos é IGPM, poxa, por que ele está colocando performance de CDI? Ainda mais de 100% de CDI. Não é justo. Então, sempre que eu falo sobre esse tipo de performance, é até pesado o que eu falo, mas eu acho que isso aqui chega a ser abusivo com o cotista. Enfim, vamos à frente aí. Vamos calcular o que essas despesas representam frente às receitas. Lembrando que, para mim, o máximo que eu me sinto confortável, eu acho aceitável, é 15% de despesas aí. Então, note que em junho, enquanto ainda tinha performance, ó, o fundo teve 4,7 milhões de despesas totais e apurou 35 milhões. Essa performance, com certeza, machucou o fundo nesse período aí.
Mas nos últimos meses em que não está tendo performance, você pode ver que diminuiu muito as despesas do fundo. E aí, provavelmente não impacta tanto o resultado dele aí. Vamos calcular na prática aqui. Como esses resultados aqui, ó, são ínfimos, são irrisórios de outras despesas, eu vou jogar no bolo aqui, tá? Mas se você quiser calcular certinho, você ainda tira esse valor. Então, em agosto, ó, o fundo teve como despesas 21,71, ó, 2.171.000, que eu vou arredondar para 21,72, ó. 21,72 vezes 100, dividido por 30, 376. Então, em agosto, as despesas do fundo foram de 7,15%, o que é abaixo dos 15%. O que eu acho que deveria ter no fundo é eles trazendo o acumulado nos últimos 12 meses, para a gente ver o que nos últimos 12 meses as despesas vêm impactando o fundo aí, né? E outro ponto que seria interessante é eles trazerem o quanto que eles têm de lucro total, acumulado ou não. Por quê? Ó, note, março, o fundo fez reserva de 640 mil. Abril, aparentemente, ó, o fundo... Março o fundo gastou 640 mil da reserva. Pode ver que ele teve como resultado 29 milhões e distribuiu 29.700. Abril, o fundo teve como resultado 42, mas só distribuiu 38. Ó. Então, em abril, o fundo fez reserva de 3.300. Maio, fez reserva de 5.700. Junho, guardou 1.900. Usou, né? 1.900. Julho, teve resultado de 500 mil a mais, né? E agosto, 3.900.000. Beleza, olha o tanto de dinheiro sendo, entre aspas, guardado, né? E aí, isso aqui, essa reserva, é contábil ou não? Ela é reserva caixa? Quanto que o fundo tem em reservas, então, né? Seria interessante se todos esses valores fossem mais claros, né? Eu não vejo isso sendo mostrado. Então, qual o total que o fundo tem, o total geral, sabe? Enfim, né? Deveria, na minha opinião, ter um pouco mais de transparência nesse sentido. Continuando aqui, a gente vê o seguinte. Atualmente, o fundo está com 76% alocado em CRIs. Ele tem 22% em FIIs e 0,9% em caixa. E o que acontece? Antigamente, esse fundo era um fundo de CRI. Então, quando esse fundo mudou o seu norte de CRI para começar a investir em FIIs, esse momento aqui, o fundo mudou um pouco os seus fundamentos. Então, se você era cotista do fundo naquela época, quando ele fez esse movimento, aí ó, você poderia ter saído do fundo. Mas já faz muito tempo que ele fez esse movimento. Se você entrou nesse interstício de lá para cá, ora, o fundo já é desse jeito. Então, hoje, as pessoas alegarem, que o fundo isso, que o fundo aquilo e tal, já é a ideia do fundo. Não pode alegar que o fundo mudou. Ele já traz o mesmo risco desde a época que ele começou a investir em ativos. O grande, entre aspas, tá? Problema foi começar a ancorar ativos da própria casa. Mas já faz muito tempo que ele faz, né? E agora, em abril, o pessoal vir falar besteira que... Enfim, vamos à frente. Eu fiz um vídeo aqui no canal só sobre isso, vamos à frente. Um ponto positivo dos ativos que o fundo possui. 56% do portfólio são ativos de risco sênior. Eu não vou falar nesse vídeo aqui, qualquer coisa, veja os vídeos que eu já falo sobre sênior, subordinada, único e mezanino. E, entre aspas, apenas 30% do portfólio é de maior risco, sendo que 11% é série única e 3% mezanino. Então, esses três ativos aqui, teoricamente, são menos arriscados, né? Então, o fundo vai ter ali 30% em CRIs mais arriscados. A imensa maioria do portfólio, 90% do portfólio é indexado a IPCA mais 10%. Por que que o fundo vai me colocar performance em cima do CDI, né? Não vejo como sendo justo. CDI mais 4, ele vai ter ali 6%... Acredito que seja GPM, 6% em GPM, 2,7% em CDI e 1% em NPC. As obras do fundo aí, ó, cerca de 74% do fundo tem obras 100% acabadas, ou seja, entre aspas, 26% do portfólio do fundo tem um certo risco de obra ainda inerente a isso. Isso aqui eu vejo com bons olhos. E aqui está um ponto assim que tem que melhorar no fundo. Apenas 33% do portfólio está com 100% vendido. E aí ele vai ter mais um percentual de 40% entre 47% e 67% de vendas. E aí o restante do portfólio ainda falta vender, né, uma boa parte dos ativos. Então esse ponto aqui de vendas que, na minha opinião, deveria estar um pouco melhor. Que no total dos FIIs que ele possui, ó, o XBXO representa 38% dos FIIs do fundo. Então... o percentual alto que ele tem em XBXO, o Serra Verde mais 29%, HCHG mais 13%, todos esses ativos aí são da casa ou hoje ativos, entre aspas, de uma casa parceira. Ou são da própria Hectare,
Posição da RB Capital que eles dividiram, né? O pessoal da RB Capital saiu da Hectare e montou uma própria gestora, né? E aqui o restante dos FIIs que ele tem no seu portfólio. Então aqui a gente vê o portfólio interno dos ativos que ele possui. Um ponto entre aspas, né? Positivo que o fundo possui é não ter altíssima exposição a um único devedor, mas a gente vê aqui, por exemplo, ó, circuito de compras. Ele tem ali, ó, os dois juntos, quase 7% exposto ao CRI do circuito de compras. Mas a gente vê que ele investe diretamente no XBXO. Então a exposição geral dele no circuito de compras é um pouco maior, né? E aí os demais ativos do portfólio, aparentemente, não estão com alta exposição. Aqui, pelo que a gente entende, ó, são CRIs pulverizados, não são CRIs corporativos. Então nos CRIs pulverizados, a gente não vê uma alta exposição do portfólio. E aquele GVI que a gente viu lá no início do vídeo, que tá pedindo entre aspas, tá? Desculpa o linguajar, né? Entre aspas, pediu pinico, pediu arrego, pediu um pouquinho mais de prazo para os pagamentos aqui, ó. Ele representa, entre aspas, apenas 1,5% do portfólio do fundo. Não é algo assim tão gritante, tão preocupante, porque sabe o que acontece? Dali a pouco esse GVI dá default, ou daqui a pouco ele, sabe, acontece algum problema. Ai meu Deus, o GVI deu problema no Hectare. Aí você vai lá olhar dentro do portfólio, 1% do portfólio. E as pessoas divulgam como se fosse algo que vai falir o fundo, né? Em continuação, são 3 páginas disso, tá? Ó, página 1 de 3, eu pulei a página 2 e vou trazer aqui o finalzinho da página 3. E ele traz o resto dos ativos corporativos que ele tem. Então a gente vê que, no geral, os pulverizados dele não é alta exposição. Na última página a gente vê os corporativos. E aí os corporativos, aí sim, ele tem um percentual alto, ó. Por exemplo, o CRI Hope. O CRI Hope representa, ó, mais de 10%. O CRI Holding aqui, ó, tá representando aí quase 9%, né? Então, nesse ponto aqui, os CRIs estão com alta exposição, ó. O GPK, 3,5%, 6%, 9%, quase 10% nesses GPKs aí, né? Então, é um ponto de atenção. Nesses corporativos, ele tem uma exposição um pouco maior nos ativos aí. E aquele Carvalho Hosken, que deu problema, que é um ativo que agora já tá ok, mas chegou a dar problema, ó, representa 0,36% desse fundo aqui. Então note, se der problema no Carvalho Hosken, é algo de baixíssimo percentual do fundo, né? E outra coisa, gente, não acha que um fundo vai pagar muito como esse fundo paga e vocês não imaginarem ou não pensarem que o fundo tem algum risco inerente aí, né? Alto risco, alto retorno. Então, se vocês não quiserem ter alto retorno, tem que ir para baixo risco, baixo retorno. O que eu vejo como sendo, entre aspas, ruim a posição do fundo? Mas eu espero que futuramente ele entregue um bom rendimento em relação a isso. É isso aqui, ó. XBXO. Hoje representa 8% do PL e não traz rendimentos atualmente, não está pagando dividendos. Então, hoje o fundo tem quase 9% do seu portfólio sem receber receita. O FII Serra Verde aí também, ó. Não é sempre que ele paga. Então, muitos meses aí, ó, mais 6% sem oferir receita. Esses dois juntos aí já tá dando quase 15% do portfólio sem oferir receita. Esse HCHG eu acho que paga, não tenho certeza absoluta, eu acho que esse fundo imobiliário paga, mas é da própria casa. HCST, mais outro fundo sem gerar receita, ó, 0,87%, ó. FII Loteamento não paga, 0,76%. Mais um HCST, 0,9%. Então, tem alguns ativos no portfólio, e eu vou exagerar aqui, sei lá, entre 17% e 18%, alguns FIIs que não estão gerando receita para o fundo. Então, você imagina você ter hoje cerca de quase, eu vou exagerar, quase 20% do seu portfólio sem gerar receita. Isso futuramente pode destravar um bom ganho de capital para o fundo. Mas atualmente, assim, tá ancorando o fundo, né? Arrastando o fundo num possível rendimento que ele poderia ter. Então, né, é um ponto de atenção que tem que ter. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HCTR são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário Amudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você acha desse fundo imobiliário? Você tem cotas dele? Você acha ele muito arriscado? Você entende os riscos que ele possui? Você teria cotas dele? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Sou cotista desse fundo na minha carteira pública, na minha carteira fechada. Estou super, hiper, mega satisfeito com o fundo até aqui. Não vejo problemas com esse ativo. Assim,
Ele é um fundo de altíssimo risco e eu gosto de correr o risco que ele carrega. Estou satisfeito com ele, mesmo com essas quedas de rendimento, que eu entendo que é algo passageiro e tudo. E se ocorrer algo grave, de inadimplência, de perca de rendimento por causa de falta de pagamento, tudo isso eu estou ciente desses riscos. Eu gosto de sempre alertar isso nos vídeos que eu trago, para depois a pessoa não achar o seguinte, ele paga muito, eu vou entrar e tal, e se depois acontecer alguma coisa, esteja ciente desses riscos. O seu ponto de vista é totalmente respeitado, desde que seja colocado com respeito aqui. Então, por favor, comente aí se você é contra, a favor, se você tem, se você saiu, se você, né? Seu comentário é muito importante para nós. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Muito obrigado aos últimos membros do canal aí, ó. O Raimundo, que se tornou membro. O Elton, que renovou o clube de membros. O Tandy, que hoje dos membros ativos é o membro mais antigo do canal. Muito obrigado a todos os membros aí. E se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a gente investir na carteira pública do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!